Nosso encontro de hoje, querido, shalom para todos que estão aí na internet, né? Todos conectados conosco para esse importante estudo Pensamentos Poderosos. O nosso desejo sincero é instrumentalizar você a lidar com o maior problema que nós temos identificado dentro da vida das pessoas que creem, é lidar com a mente. Como lidar com a mente, não é? E a nossa mente hoje, queridos, podem tirar tudo de nós. Nós vamos tratar hoje sobre isso, mas não podem tirar quem somos. Então, a sua maior realização deveria ser quem você é. A maior efetivação da sua vida, se você não assistiu o filme Conde de Monte Cristo, eu indico para você o antigo. Eu não sei se foi feita uma nova versão, mas o antigo, eu indico para você que você possa assistir. Acho que é com o Bailey, não é? Não sei, não é com o Bailey, não. É com o mesmo que fez Paixão de Cristo, né? O Jim Caviezel, não é? Então, esse é o Conde de Monte Cristo que eu queria indicar a você, tá bom? Se você tiver oportunidade, é uma obra extraordinária, mas ela trata muito sobre o desenvolvimento intelectual, o desenvolvimento interno, o desenvolvimento que nós podemos realizar e ninguém pode tirar de nós. Queridos, você com o desenvolvimento de quem você é, eu não estou falando nem espiritual, estou falando desenvolvimento de quem você é. Você já com esse tipo de desenvolvimento, você notavelmente, vai ser compreendido por pessoas e respeitado por pessoas. Eu estou falando apenas na base intelectual. Então, o que as pessoas, eu acredito que têm feito com a humanidade? Elas têm colocado as pessoas na frente de uma tela e essas pessoas deixaram de formar a sua própria intelectualidade. Quando eu trato, então, da espiritualidade, mais ainda nós deveríamos nos empenhar. Porque intelectualidade eu uso nesse mundo, mas a espiritualidade é para o meu mundo vindouro, a minha eternidade, a eternidade da minha alma. Vamos orar? Querido Pai, em nome de Yeshua, nosso Mashiach, nós colocamos esse encontro diante de Ti. Vem com poder, não importa quando esse encontro estará sendo assistido por pessoas. O poder da Tua Ruach HaKodesh venha sobre estas vidas. O Senhor traga sobre essas pessoas o poder da Tua autoridade, da Tua bondade, da Tua misericórdia. A manifestação do Seu Filho em tudo que nós fazemos. Que Yeshua seja o selo sobre o coração dessas pessoas. É o que eu Te suplico. Não importa se elas compreendem o nome dEle como Jesus. O Senhor tem atendido tantas orações. Em nome de Jesus, nós apresentamos Yeshua com o nome dEle, Senhor, como o Senhor nos orientou a fazer. Mas que isso não seja um obstáculo para que as pessoas recebam a bondade que procede do Teu trono, a inspiração da Tua Ruach, o sopro do Teu Espírito Santo. Ajuda-nos, ó Pai, a vivermos de acordo com a verdade das Tuas boas novas, das boas notícias que chegaram para nós, independentemente das más notícias que vêm sobre as vidas das pessoas. É o que eu Te suplico, bondoso de Israel, Beshem Yeshua HaMashiach, que assim seja, assim seja. Queridos, uma pergunta acerca de como eu posso inativar a ação de pensamentos, como a gente falou, pensamentos relâmpagos, os lampejos que nós tratamos acerca do que é pensamento meu e do que é um pensamento soprado. Aliás, esses seres, queridos, que são, nós chamamos de Shedim, e as pessoas chamam de demônios. Existem várias classificações desses seres. Esses seres, eles podem ser seres imundos, mas eles podem ser seres, espíritos de adivinhação, eles podem ser um espírito diferenciado para agir em cada área da sua vida, e que em nome de Yeshua você saiba afrontar esses espíritos, não é? E vamos supor que venha sobre você um lampejo e você comece a maquinar em cima desse lampejo, em cima desta imagem que te é colocada, não é? Então, eu vou compartilhar com vocês algo que eu passei
com uma pessoa amada do meu coração, ela estava tendo um dia normal, quando de repente veio um sussurro no seu ouvido: o seu marido está te traindo, não é? Então ela passou a raciocinar em cima daquele pensamento, a lidar com as questões em cima daquele pensamento, e claro, ela foi levar o que ela compreendia, porque aí começa a se apresentar provas de que aquela premissa é verdadeira, por isso que ficou mais tarde no serviço, e por isso que... E uma série de coisas, essas partes quem faz somos nós, ruminando com os lampejos, com aquelas coisas que nos são sugestionadas. Nem tudo que você pensa procede de você. Se você assiste alguma obra, as novelas influenciaram a sociedade brasileira largamente por causa das suas expressões, que trouxeram para a vida das pessoas uma nova vertente, uma nova ótica acerca de adultério, acerca de homossexualismo, acerca de lidar com os pais, acerca de inimizades no lar, acerca do divórcio. Então, essas novelas, elas foram um lampejo. E assim, obras de ficção, obras que você tem acesso, muita coisa na minha vida eu jamais veria se eu soubesse o que eu sei hoje. Se eu soubesse o que eu sei hoje, muita coisa eu não veria, não é? Então, queridos, vamos supor, o que eu tenho de fazer quando o mal age na minha vida e aquilo se torna uma obsessão, porque o ruminar, ele, quando é da palavra do Eterno, quando você está ruminando a palavra do Eterno, você está amadurecendo espiritualmente, mas quando você rumina aquilo que o mal intenta para você, você vai ligando os pontinhos, e é normal as pessoas até falarem isso: eu estava ligando os pontinhos. Mas que pontinhos você estava ligando, não é? Então, eu gostaria de trazer para você um texto que tem me ajudado, e a Joyce não trata sobre isso, mas na minha vida foi algo importante. Eu queria que você pegasse esse texto, Provérbios, Mislei 30, versículo 32. Se procedeste insensatamente em te exaltares ou maquinaste o mal, põe a mão na boca. Então, como é que eu posso aniquilar a ação do mal? Eu posso aniquilar a ação do mal se eu não falar. Preste atenção, queridos. Se procedeste insensatamente em te exaltares ou se maquinaste o mal, então põe a mão na sua boca. Ou seja, não deixa que essas coisas que você já pecou por ponderar nelas, não deixa que essas coisas venham a sair dos seus lábios, venham a se tornar palavras manifestas, não é? No caso dessa pessoa amada, ela trouxe um grave prejuízo para a vida conjugal, um grave prejuízo. E aí, o duro é o seguinte: as coisas acabam vindo para as pessoas com uma modalidade de certezas. Quando esse tipo de maquinação entra na sua mente, por exemplo, se entrar alguma coisa: olha, eu tenho de fazer uma viagem e da outra vez deu tudo errado, então agora também é a possibilidade de dar errado. Coloca a mão na sua boca sobre isso. Coloca a sua mão na sua boca. As suas experiências passadas não são suas experiências futuras. Não pense desse modo, não traga tal situação de gravidade sobre a sua vida. Põe a mão na boca. Eu estou pensando um monte de coisa, estou num dia irritadiça, aí tudo que se faz irrita. Então, o problema é qual que é hormonal, o problema é qual que é o problema, não é? Eu não dormi bem, algumas coisas que afetam você hormonalmente, as suas reações. Põe a mão na boca. Põe a mão na boca. Você não precisa fazer da tua casa o inferno porque você está num dia mau, porque o dia mau ele vem, mas ele passa. Eu compartilhei com vocês que a Joyce havia falado sobre esse livro aqui, olha, O Poder do Pensamento Positivo. Esse é um livro que não é para ser lido uma única vez.
Ele é um livro de padrões mentais que quem souber utilizar vai fazer bom uso. Esse não é um livro para se ler uma única vez. É um livro para pegar, anotar, tratar. Claro que o Norman ele tinha uma ação sobrenatural sobre a vida dele, porque uma pessoa chegava lá descrente e saía de lá crente. Ele foi chamado para anunciar as boas novas com poder. E nós temos de viver de igual modo. Então eu indico para você um livro que foi o start na vida da Joyce para vencer. Como é que a Joyce se tornou quem ela se tornou? Foi por meio desta obra. E eu indico para vocês com muito prazer o teor que existe dentro desse livro. É um livro muito importante para nós. Mas, queridos, tem um audiobook dele, não é? Você pode fazer o uso do audiobook, mas não adianta você ouvir por ouvir. Ouça com atenção, dê atenção realmente para as coisas que o Eterno tem tratado. Eu estava falando agora, falando com os ouvintes, que muitas pessoas estão procurando com problemas financeiros, não é? E problemas que a criança interna, não é? Eu falei sobre isso no programa de ontem. Nós temos a alma por desenvolver. Procure aí, nós temos na nossa playlist no SoundCloud sobre essa questão do desenvolvimento da alma. Nossa alma, ela precisa ser desenvolvida. E essa alma é uma criança. É a criança birrenta, é a criança que chora a noite inteira, não deixa você dormir. Ruach HaKodesh, o Espírito do Sagrado, quando te acorda, é para boas coisas. Quando a tua alma te acorda, é para te deixar insano, não é? Então, tem um livro que a minha filha me indicou, minha filha que mora lá nos Estados Unidos, que é esse, Uma Vida Abençoada, não é? E é do Robert Morris. Mas eu acredito que o Robert, ele trabalhe uma porção do que, é claro, na vida dele isso funcionou, então pode funcionar na sua vida? Eu creio que sim, mas eu acredito que a vertente da vida financeira, ela tem três áreas importantíssimas que você precisa compreender. Eu vou estar falando isso no programa de amanhã, se você procurar aí, eu vou estar, se o Eterno quiser e vivermos, trazendo um estudo acerca da vida financeira, importância, porque você também pode conseguir os recursos e não segurá-los, não retê-los. Existem 3 instâncias em relação à vida financeira, não é somente o semear. O semear é uma parte. A segunda parte é o que você fala, por isso que eu estou falando do põe a mão na boca. Você faz a sua semeadura, mas você não para de falar do problema financeiro. Você continua dando poder ao problema financeiro. Você continua dando comida para os demônios devoradores. Não faça isso na sua vida. Veja-se como uma pessoa próspera. Eu acredito que a maior revelação que nós precisamos na nossa alma é saber que nós somos filhos do Eterno. Essa é a maior revelação que você precisa ter. Agora, se você teve maus pais, eu não diria que eu tive maus pais, eu tive pais que não tinham o que me oferecer. Eles não tinham o que me oferecer. Eu não digo que os meus pais foram cruéis, os meus pais não tinham o que me oferecer. É você chegar para alguém que está lá na rua, caído, e pedir para ele, me dá um dinheiro aí, não é? Então, é muito complexo o processo que eu passei para chegar ao ponto de compreender que eu poderia ter ajudado meus pais. Se eu tivesse a mentalidade que eu tenho hoje, se eu tivesse a compreensão do que eu tenho hoje, eu poderia ter lutado espiritualmente por eles, eu poderia ter feito tanto mais pela vida dos meus pais do que eu fiz. Eu não pude fazer isso, porque me faltou o conhecimento. Hoje eu posso fazer o que eu posso fazer, mas na limitação da relação que eu tenho hoje. Então, queridos, muitas vezes você está carregando um fardo que você não precisa. E a terceira viés financeira
não tem outra maneira senão você se ver como filho de Elohim, como filho do Eterno. Você é um filho do seu pai que está no céu, do contrário, tudo é hipocrisia na sua vida. Agora, se você é um filho de um pai nosso que está no céu, se porte como um príncipe e uma princesa. Você tem de mudar de procedimento. Você é filho do rei, irmão do príncipe. Então, faça uso das suas atribuições, não exclua Yeshua da sua vida, não saia fazendo as coisas como se você não tivesse alguém para quem você prestasse contas. Seja um bom filho, aprenda a ser filho se você não aprendeu no seu lar. Bom, queridos, vamos lá. Eu ajudo você, mas o Eterno certamente quer te ajudar muito mais do que eu. Nós estamos no primeiro pensamento poderoso. Eu posso fazer tudo o que eu precise fazer na vida por intermédio de Yeshua. Então, se eu não tiver a conivência e a convivência com Yeshua, como é que eu vou me portar com Yeshua se eu não sei como ele se porta? Tudo eu posso naquele que me fortalece. Filipenses 4,13. Nós estamos na página, se você quiser acompanhar, página 87. O primeiro pensamento no qual eu quero me concentrar e que tem o poder para transformar a sua vida é simples. Eu posso fazer tudo o que eu preciso fazer na minha vida através do Messias, do nosso Senhor Yeshua. Em outras palavras, eu posso lidar com tudo que a vida me trouxer, e eu me pergunto se você acredita que pode fazer tudo o que precisa fazer na vida, ou existem certas coisas que desencadeiam o pavor, o medo, ou fazem com que você diga, eu jamais poderia fazer isso. Quando você pensa nelas, não é? O que você sente? Quer seja perder repentinamente um ente querido, enfrentar uma enfermidade grave, inesperada, receber seu filho adulto já com 2 bebês de mudança para sua casa, meticulosamente limpa, calma, depois de você ter tido um ninho vazio por anos, seguir uma dieta rigorosa, porque a sua vida depende dela, precisar seguir um orçamento apertado para não perder a sua casa, ou de repente ter de cuidar de um pai ou uma mãe idoso e incapacitado. A maioria das pessoas tem algum tipo de circunstância a qual ela tem certeza que não conseguiria lidar. Então, qual é aquela impressão na sua vida que te traz um desespero? Se eu pensar nisso, eu não posso fazer isso. Mas você pode todas as coisas. Queridos, quando o meu filho morreu, você que não nos conhece, não é? Eu perdi o meu filho há 12 anos atrás, era meu amigo, era mais do que filho, era meu confidente. Com ele eu praticamente desenvolvi a minha vida. Eu voltei a estudar no colégio, quando ele entrou no primeiro aninho, e quando eu voltei a estudar, ele acompanhou toda a minha vida acadêmica, ele esteve comigo em todos os meus processos, não é? As minhas melhores lembranças são com ele. E aconteceu que o Eterno havia falado comigo, um ano antes, comigo e com meu esposo, que o menino iria partir, embora eu não entendesse da maneira que o Eterno falou. Ele falou, traga o menino para perto porque ele vai partir. Eu entendi que eu tinha que trazer o menino para perto, senão ele iria partir. Mas não era isso que ele falou. Era como eu compreendi, como uma mãe, o coração de mãe. Eu acredito que qualquer pessoa que é mãe ou pai entende bem o raciocínio que eu tive. E aconteceu que foi o Eterno que me contou da morte dele. Ele saiu para trabalhar, ele não retornou. No dia seguinte eu levava a minha filha para o trabalho, eles moravam juntos, eu sempre passava e pegava a minha filha e levava para o trabalho. E a minha filha falou, mãe, aconteceu alguma coisa, porque o Marco não voltou para casa, ele nunca dormia fora de casa. E eu comecei a orar e o Eterno não respondeu. Ele falou, eu vou falar para você onde ele está em 24 horas, um dia do seu tempo, 24 horas. Isso era por volta de meio-dia. E então eu esperei. No outro dia, meio-dia, meu marido estava numa grande tele aqui do país, fazendo uma apresentação, e já deu meio-dia. E eu falei para o Senhor, Senhor, tu me disseste que em 24 horas do meu tempo, deu meio-dia, já fazem 24 horas que o Senhor pediu para que eu aguardasse, que o Senhor me diria. Ele disse para mim com toda a clareza que eu vou repetir para você, filha,
seja forte, o Marco está morto, e eu estou com você, eu te guardo, e cantou uma canção, não é? Aonde posteriormente veio a ser a Beit, onde veio ser o lugar onde nós nos reunimos, enquanto nós morávamos em São Paulo. E foi algo que eu não consigo explicar para vocês. Desde então que aconteceu, ele me deu um número de telefone, eu liguei para esse número de telefone e eu perguntei lá, meu filho está aí? E aí a pessoa do outro lado falou assim, quem é o seu filho? E aí eu falei o nome do meu filho, e a pessoa já transferiu, talvez para um psicólogo, não sei. Depois eu descobri que o número que eu tive era do IML, de um grande hospital de São Paulo. E eu fui até lá, mas tudo aquilo parecia que eu estava no meio de uma nuvem. Eu não sei explicar para vocês. Era como eu não estava agindo na minha força. Eu não tinha forças para fazer o que eu fiz. E eu tive que falar com meu marido não acreditava em mim de jeito nenhum, ele não acreditava. Ele não podia sair da empresa onde ele estava, não tinha como interromper aquela apresentação. E aí eu já entrei em contato com a minha filha e, enfim, tive dificuldade. A minha outra filha estava na faculdade, ela já estava namorando com a pessoa que hoje é marido dela, já há muitos anos, e eu pedi para ele ir até a faculdade falar com ela. E todas as coisas eram como se fossem me dadas. O que é para eu fazer? Agora o que é para eu fazer? Agora qual é o próximo passo? Não é? E eu tinha estrutura para tudo. Eu acredito que eu tive algum problema quando eu cheguei na funerária, porque eles começaram a oferecer caixões diferentes e tinha alguma coisa sobre o peso do meu filho, sobre o caixão ser frágil. E aquilo não me fazia nenhum sentido, nada do que eu estava vivendo. Mas havia uma força superior, porque eu conseguia gerir o meu dia. Eu estava sem dormir, eu não dormia a noite toda. E eu fui reconhecer o corpo. Quando eu fui reconhecer o corpo, deu alguma coisa na minha cabeça, como se eu desligasse. Eu desmaiei. Por eu não sei quanto tempo, eu desmaiei, e quando eu voltei, eu estava forte novamente. Eu acredito que a dor e o sofrimento era de uma intensidade que eu não podia suportar. Era uma realidade que eu não conseguia lidar. E a minha mente, por algum momento, ela desligou. Na verdade, quando mostraram a foto para mim no computador, eu não tinha visto o corpo ainda, e na hora que eu vi a foto, então eu desmaiei. Minha filha estava comigo, eu só me lembro dela orando por mim, e eu voltei, e aí eu fui reconhecer o corpo. E tudo aquilo para mim, hoje, eu compartilhando com você, eu não tenho como ter feito aquilo na minha força. Existia uma força sobrenatural para nós escolhermos. Para nós, meu filho tinha seguro funeral pela empresa que ele trabalhava, e nós pedimos um caixão um pouco melhor por causa da estrutura física dele. Ele era muito forte, muito grande. E nós, tudo aquilo que eu passei, eu não conseguia raciocinar. Eu tive de voltar para casa, era longe o cemitério onde nós o enterramos na ocasião, e eu me recordo que eu tinha de fazer um salmo, eu tinha de escrever alguma coisa para falar naquele enterro, porque toda a minha família estava lá reunida, e eu não podia ser um mau testemunho. Me recordo que eu pensava sobre isso, eu não posso ser um mau testemunho. E o meu filho tinha apenas 28 anos de idade, não é? E aconteceu que eu escrevi um salmo, e na hora que eu comecei, a única palavra que me vinha era de Meler Davi, dizendo como caíram os valentes. E eu coloquei a mesma coisa. Eu não sabia o que havia acontecido com o meu filho, como ele havia morrido e qual tipo de violência ele havia sofrido. Eu não sabia. Eu nunca soube. O Eterno nunca me contou. E aconteceu que
eu escrevi aquele salmo e eu li aquele salmo para os meus filhos no enterro e coloquei o salmo na mão dele. Eu coloquei o salmo na mão dele antes dele ser sepultado. Mas toda aquela energia não provinha de mim, e à noite eu estava aterrada, era como se eu tivesse usado uma energia inexistente no meu corpo físico, e meu corpo apresentava então os resultados de tudo aquilo. Demorou muito tempo para eu poder tirar os olhos do caixão e poder olhar para o redor e posteriormente olhar para o alto. Foi esse o meu processo. Foi sair do caixão, olhar ao meu redor, olhar para o alto. Então, se você imagina que você não pode lidar com nada, acredite. Nós estamos por passar coisas muito difíceis e o Eterno vai te fortalecer por meio de Yeshua. Mas você tem de ter um bom relacionamento com Ele para isso. Não existe nada que nós não possamos enfrentar, queridos. Nós passamos por coisas terríveis, mesmo dentro do ministério. Em todas as coisas o Eterno foi conosco e nos fortaleceu para nós seguirmos. E nós estamos aqui com vocês. Página 89. A maioria das nossas provações na vida é resultado do fracasso, do descuido, da ignorância, do pecado de alguém, e é compreensível que oremos para que o Eterno transforme. Eu descobri que só porque estou pedindo ao Eterno para transformar alguém, isso não significa que Ele quer transformar ou que irá transformar. Embora as minhas orações abram uma porta para que Ele possa trabalhar, principalmente no tocante à salvação dos seus entes queridos. Nunca desista dos seus entes queridos, não importa o que eles façam. Não importa o quanto eles demonstrem para vocês que eles estão longe. Não é? Então, o Eterno não agirá contra o livre-arbítrio de uma pessoa para atender a sua oração. Embora Ele continue trabalhando na vida dessa pessoa, ela pode ser a ferramenta que Ele usa para moldar você, transformar no vaso que Ele deseja que você seja. Você pode orar para que a pessoa seja agradável, mas você precisa aceitar alegremente cada dia como a pessoa se apresenta, confiando totalmente que o Eterno tem poder de capacitar você para o que quer que seja que tenha de fazer naquele dia. Eu oro ao Eterno, por exemplo, que você tenha força para ler esse livro. Muitos de vocês que não têm prática de leitura, pode pegar um livro como esse, com conteúdo extremamente importante, e não fazer nada por você. E continuar sofrendo grande e terrivelmente, procurando soluções, porque existe dentro de você uma hesitação grande de fazer algo. Talvez você nunca leu um livro, mas não importa o grau de instrução que você tenha, esforce-se por fazer isso. Eu sei que tem o audiobook desse livro também. Já me passaram que existe o audiobook desse livro. Se você precisa de ajuda para ler, faça uso, mas faça alguma coisa pela sua vida. Faça alguma coisa por você. O Eterno deu a você os dons, os talentos, as habilidades, a graça que você necessita para fazer a vontade dele nessa vida. A graça do Eterno é o seu poder. E Ele não apenas lhe dará graça, mas também promete graça sobre graça, como está em Tiago e Yaakov 4:6. Ele nunca esgota o seu poder. E o seu poder está disponível a você. Agora, se você não mantiver a mentalidade correta, o inimigo pode te derrotar com pensamentos inadequados. Mas se você decidir que pode fazer alguma coisa, o que for preciso, você vai conseguir contrariar essa colocação, não na sua própria força, mas na força que Ele te dá. Você pode imaginar hoje, eu não consigo receber o meu marido em casa depois do que ele fez com alegria. Eu não consigo ter um bom relacionamento com meu marido hoje. Ele me fez coisas que não foram positivas. Você pode ter na sua mente os pensamentos inadequados. Põe a mão na sua boca, faça o seu melhor. Você semeando angústia, mágoas, reticências, você vai colher o que na sua vida? Mulher, homem,
do Eterno, filho, pai. O que você vai colher com a semeadura que você tem feito? Semeie o bem. Semeie o bem. Eu vou na página 90, nosso tempo, não sei como acontece isso, já acabou, não é? Você se considera uma pessoa que tem confiança em Deus, no Eterno? Se a sua resposta é sim, então a sua fé atingiu os seus pensamentos e as suas palavras? Nós podemos facilmente enganar e pensar que temos uma grande confiança, uma grande fé, mas se somos facilmente derrotados pelos desafios, então talvez a nossa fé, a nossa confiança não seja grande como nós imaginamos que ela é. As Escrituras dizem que a nossa boca fala do que está cheio no nosso coração, então, quando não é positivo, coloque a mão na sua boca. Eu quero ler só mais um pedacinho na página 90. Entender que você está errando em uma área não é um problema. O problema é quando nos recusamos a encarar a verdade e continuamos dando desculpas para sermos as pessoas incompletas, incoerentes. Enfrente os seus problemas. Veja o que é necessário você fazer. Faça. Tem os exercícios para ser feito na página 91. Se você quiser compartilhar, compartilhe. Mas eu quero ler pelo menos a página 92, a gente encerra hoje, não é, esse encontro? Eu acredito que em você, e o Eterno acredita em você. Eu acredito em você. Eu não ia estar gastando meu tempo aqui se eu não acreditasse em você, meu querido, minha querida. Não é? E é hora de você acreditar também em si mesmo. O próprio Eterno acredita em você, Yeshua acredita em você. Hoje é um novo dia, coloque o passado e todos os seus comentários negativos, desanimadores para trás de você, do jeito que você age com o adversário. As palavras negativas, as palavras que falam de fracasso, vêm do adversário, vêm de Satã, vêm do Satanás, do inimigo da sua alma, e não do Eterno. Portanto, decida agora mesmo não permitir que o poder do mal continue agindo sobre você, dizendo que você não pode, sendo que você pode todas as coisas. Não deixe mais que isso te influencie, não importa se foi teu pai, tua mãe, quem foi que semeou isso na sua vida e você deixou germinar essa grande árvore de baobá. O Eterno corta na raiz. O machado ele tem na mão. Em contraste a isso, o Espírito do Eterno encoraja você e fará tudo para impulsioná-lo para diante, em direção ao sucesso em todas as áreas da sua vida. O Eterno lhe diz para ter coragem, portanto, lembre-se de que se você sentir-se desanimado, isso não vem dele, vem do inimigo. Não abrace o inimigo, não siga ao lado daquele que tem desencorajado. Siga aquele que te encoraje, esse é o Eterno que entregou seu próprio filho por amor de você. Siga Yeshua. Opte por concordar com o Eterno e diga para si mesmo, eu posso. E deixe o poder dos seus pensamentos e palavras positivos supere o poder das palavras negativas que você tem dito e que qualquer pessoa tenha dito a você. Queridos, eu oro para que o entendimento, a sabedoria do Eterno venha sobre a sua vida e você tenha coragem de ser quem você nasceu para ser. Viu? Próximo encontro juntos, nós vamos seguir aí com esse pensamento poderoso. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Muito obrigada por estar conosco estudando, mas eu quero ver você crescendo. Seja grande a sua alma, seja grande o seu poder. No Mashiach, nós podemos todas as coisas. Beijos no seu coração. Fique na Shalom do nosso Pai.